Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos aqui, uma vez mais, na companhia de todos. Após a palestra da nossa cara irmã, doutora Marlene, nós vamos continuar desenvolvendo o mesmo assunto, mas dando, evidentemente, um outro enfoque. De início, nós gostaríamos de parabenizar os organizadores do Congresso, a Federação Espírita do Estado de Goiás, por ter escolhido o tema, a interação entre os dois planos da vida e a obra de Kardec e Chico Xavier. Porque, de fato, falarmos sobre Kardec e Chico Xavier significa falarmos sobre o que a doutrina possui de mais valioso, de mais puro, de mais original. A obra de Kardec foi pioneira no aspecto doutrinário, revelador, e a obra de Chico Xavier, a obra mediúnica de Chico Xavier, também foi pioneira, continua sendo pioneira no aspecto doutrinário, revelador, sem desmerecer, evidentemente, o trabalho dos demais médiuns que se encontram na seara, dentre os quais eu me incluo. Nós costumamos dizer que Einstein está para a física, assim como Chico Xavier está para o Espiritismo, ou Chico Xavier está para a mediunidade, assim como Einstein está para a física. A física não seria hoje o que ela é, não teria tão amplas perspectivas, não tivesse contado com a genialidade de Albert Einstein. E a mediunidade, ainda hoje, estaria engatinhando, a produção mediúnica estaria engatinhando, não fosse o trabalho de Chico Xavier. Porquanto o trabalho de Chico Xavier extrapolou e extrapola a psicografia, vai muito além, foi muito além e vai muito além. Nós não consideramos Chico apenas e tão somente um médium extraordinário. Para nós, o maior fenômeno mediúnico da história. Chico Xavier, o maior fenômeno mediúnico da história. Com a devida vênia, não há nenhum profeta que se lhe compare em termos mediúnicos, em termos paranormais, e mesmo no campo da vivência da mensagem. Posto que os profetas eram voluntariosos e muitas vezes recorriam até a atitudes consideradas violentas. Vejamos bem, a Bíblia nos diz que Moisés era o varão mais dócil de seu tempo. Moisés, o varão mais dócil de seu tempo. No entanto, ele não hesitou em
mandar matar, em fazer justiça, olho por olho, dente por dente. O mesmo aconteceu com Elias mais tarde, João Batista, o maior dos nascidos de mulher, quando Elias, sobre o monte Carmelo, derrotando os profetas, derrotando os sacerdotes do Deus Baal, mandou que eles fossem degolados. Chico Xavier, sem dúvida, é um dos maiores fenômenos humanos da história. Um dos maiores fenômenos humanos da história. O comparamos a grandes vultos, como, por exemplo, a Francisco de Assis, a Mahatma Gandhi e alguns poucos. Falarmos de Chico Xavier no campo mediúnico seria, de certa forma, chover no molhado, porque a sua obra está 412 livros. 412 livros. De repente eu mesmo faço uma pausa e me pergunto, meu Deus, isso tudo é verdade? Escreveu isso tudo? 412 livros e mais, em todos os gêneros literários, com o mesmo talento, com a mesma habilidade, no campo da poesia, quando da publicação do Parnaso de Além-Túmulo, Humberto de Campos, encarnado à época, dizendo que ele poderia ocupar quantas cadeiras quisesse na Academia Brasileira de Letras. No gênero do conto, do romance imbatível, do romance histórico imbatível, da revelação das verdades do mundo espiritual. A sua obra é original. Quase todos nós que estamos aí na condição de médiuns, na verdade, estamos a copiá-lo, ou estamos, digamos assim, quase todos nós, a trocar em miúdos o que já se encontra, pelo menos na minha condição de médium, reconheço que é assim. O que não invalida o trabalho dos demais companheiros, porque afinal de contas os espíritos aí estão, os médiuns aí estão, a mediunidade precisa ser exercida. Nesse sentido, conversando com o nosso benfeitor espiritual, irmão José, há muitos anos atrás, conversando sobre a nossa produção mediúnica, que reconhecemos limitada, irmão José nos disse assim: meu filho, Chico Xavier, como médium, acendeu a fogueira. Nós não podemos ser a fogueira, mas temos a obrigação de ser o graveto que alimenta a fogueira, porque essa fogueira precisa ser alimentada. Esse contato com o mundo espiritual, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Vejamos bem, Chico Xavier ensejou o nascimento, o surgimento de dezenas e dezenas de médiuns que estão aí hoje produzindo no campo da psicografia. Temos dezenas e dezenas de obras mediúnicas, poucas delas com algum conteúdo original, mas os espíritos e os médiuns produzindo em cima daquilo que Chico Xavier e os espíritos que se comunicavam por intermédio dele produziram
convenhamos, com maior conteúdo, com maior profundidade, com maior estilo e com maior beleza. Por isso que lá em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, casa em que nós atuamos na condição de médium menor, escrevemos bem visível numa das paredes: Espiritismo é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Hoje nós vamos aqui rapidamente mostrar como a obra mediúnica de Chico Xavier nasce do Pentateuco, nasce da codificação. Não existe solução de continuidade. Não houve, na verdade, uma interrupção. Uma obra não destoa da outra. O plano espiritual age de maneira muito sábia. Conan Doyle, que escreveu o livro História do Espiritismo, o famoso criador do Sherlock Holmes, Conan Doyle usa uma expressão de que gostamos muito. Ele fala a respeito de uma invasão organizada, referindo-se a essa invasão do mundo espiritual. Porque é interessante, nós espíritas, às vezes, somos criticados porque dizem, evocamos os espíritos, chamamos os espíritos. Negativo, ignorância do assunto. Nós não evocamos os espíritos, fomos primeiro evocados por eles. Eles é que vieram nos perturbar. Eles é que vieram nos acordar de um sono letárgico. Porque, segundo Allan Kardec, a doutrina espírita se caracteriza por ser de origem divina, iniciativa dos espíritos. Os espíritos é que tomaram a iniciativa, os espíritos é que programaram, os espíritos é que começaram a produzir fenômenos físicos em Hydesville, na casa das irmãs Fox, das meninas. Foram os espíritos. Atrás daquele caixeiro viajante, Charles Hoffman, o mundo espiritual, uma imensa falange, estava presente. Foram os espíritos que começaram a produzir os fenômenos das mesas girantes. O fenômeno das mesas girantes. Porque se é verdade que sem médium não se tem mediunidade, é verdade também que sem espírito não existe comunicação entre os dois planos da vida. Allan Kardec, posteriormente, evocou os espíritos, convocava o testemunho dos espíritos. Posteriormente, na Sociedade Espírita de Paris, ele fazia sim evocações, mas os espíritos deram a ele tal direito, porque os espíritos o evocaram, o chamaram para a tarefa que lhe havia sido confiada. Foram os espíritos que vieram e nos despertaram de um sono milenar. Então nós vamos mostrar hoje, rapidamente, para que os nossos irmãos tenham uma ideia mais ampla dessa programação, dessa verdadeira invasão organizada. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, numa mensagem fantástica, analisa essas três fases. Interessante. A Terra, os homens sempre esperaram que a Terra fosse invadida pelos marcianos. Os espíritos é que vieram
e que estão aí. Esta mensagem de Emmanuel se intitula Aviso, Chegada e Entendimento. Esta fase do aviso, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, se reporta a muitos pioneiros do moderno espiritualismo, contemporâneos de Allan Kardec. Alguns viveram antes de Allan Kardec, como por exemplo Swedenborg, que era um grande médium psicógrafo, homem culto, poliglota, considerado um dos homens mais inteligentes de sua época, muito respeitado. Andrew Jackson Davis, ao qual a nossa Marlene fez referência, também médium, e assim diversos outros pioneiros. Este foi o aviso, a fase do aviso, em que muitos começaram a se interessar pelo que denominaram novo espiritualismo ou moderno espiritualismo. Na fase da chegada, Emmanuel se reporta a experiência com as irmãs Fox. E Emmanuel é muito feliz na imagem quando ele diz assim: não faltou nem mesmo as palmas de quem chega. Quando alguém chega a uma porta, antigamente, hoje tem o interfone, mas antigamente a gente batia palma, né? Os espíritos na casa das irmãs Fox provocavam ruídos e batiam palma nas portas, como se nós estamos chegando, nós estamos aqui, estamos chegando. Mas a outra fase, a mais importante, é a fase do entendimento, que foi iniciada com Allan Kardec. A partir de 1954, quando ele começa a estudar o fenômeno. Vejamos a genialidade de Allan Kardec. Nós costumamos citar isso em nossas palestras. Interessante, não é? Desde que mundo é mundo, as frutas caem das árvores. Mas ninguém nunca reparou no fenômeno. Nunca ninguém se perguntou por que cai. Ao invés de uma fruta subir, ela cai. Isaac Newton, teve uma visão diferente. Um dia, dizem que foi também uma maçã, não sei se foi uma maçã ou se foi uma jaca, não importa, ou se foi uma manga, ele viu uma fruta caindo. E ele descobriu a lei da gravidade. A lei da gravidade. As pessoas, até pessoas inteligentes, frequentavam os salões aristocráticos de Paris brincando com as mesas e achando que eram as mesas. Vejamos que infantilidade, né? A nossa infantilidade, achando que as mesas é que saltavam, é que respondiam a determinadas perguntas. Um dia um amigo de Allan Kardec o convidou, um magnetizador, porque Allan Kardec também se interessava por magnetismo. Um magnetizador, o senhor Fortier, falou a respeito dessas mesas girantes, também Corso, o senhor Carlotti, ambos comentaram com ele a respeito dessas mesas girantes que saltavam. Kardec falou assim: olha, eu não acredito nisso, eu não acredito, só se vocês me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e músculos para se mover. Até então, isso para mim é conto da carochinha. Porque Allan Kardec, ele intuía alguma coisa por detrás daqueles fenômenos. Alguma coisa por detrás daqueles fenômenos. Vejamos bem. O que a filha do faraó tirou das águas do rio Nilo quando recolheu aquela criança? Tirou Moisés.
revelação. Daquela manjedoura, daquele berço de palha também, daquele berço de palha, o que saiu? Saiu o cristianismo. Saiu Jesus Cristo daquela manjedoura. Daquelas mesas girantes e daquelas cestinhas de vime. Interessante, não é? Uma cestinha de vime com Moisés, um bercinho de vime com Jesus, uma cestinha de vime na psicografia com os Espíritos, a terceira revelação, a doutrina espírita, toda uma ciência, o espiritismo, a doutrina que nós prezamos tanto. Agora nós vamos ver hoje como Chico Xavier, ele deu continuidade à obra de Allan Kardec, porque muita gente fala assim, Kardec precisa ser atualizado. Tem gente que fala, olha, as pessoas que dizem que Kardec precisa ser atualizado, não conhecem a obra de Chico Xavier, porque Kardec já está atualizado na obra de Chico Xavier. E quando nós falamos na obra de Chico Xavier, nós estamos nos referindo a Emmanuel André Luiz, estamos nos referindo a espíritos desconhecidos, a Dr. Bezerra. Porque é interessante, prezados irmãos, por exemplo, ali no livro Nosso Lar, nós nos deparamos com a figura do ministro Clarencio, um pseudônimo, mas certamente um grande vulto da humanidade, o ministro Clarencio. Nós nos deparamos lá com a ministra Veneranda. Ela viu Jesus em Nosso Lar, apenas Veneranda e o governador da cidade espiritual, apenas os dois já tinham estado com Jesus nas esferas superiores. Nós sabemos, através de Chico Xavier, que Veneranda foi a Rainha Santa Isabel de Aragão. Lá no livro Nosso Lar tem o nome de Veneranda, mas ela foi a Rainha Santa Isabel de Aragão. E assim nos diversos livros de André Luiz. Por exemplo, no Mundo Maior, Calderaro. Quem foi Calderaro? É um pseudônimo. Nos domínios da mediunidade, Aulos. Quem foi Aulos? Pseudônimo. E assim por diante. Esses espíritos, esses personagens, utilizaram-se de pseudônimos, mas foram grandes vultos da história, cientistas, pesquisadores, o próprio André Luiz, que nós, particularmente, continuamos a insistir que foi Carlos Chagas, porque lá em Uberaba todo mundo falava, o Chico confirmava, o Valdo Vieira falava, que André Luiz era Carlos Chagas. Muitos não aceitam, respeitamos, nós não estamos aqui para discutir, nós não estamos aqui para polemizar, nós não vamos discutir pelos detalhes, não importa. Mas André Luiz trata-se de um pseudônimo, Allan Kardec se serviu de um pseudônimo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se serviu de um pseudônimo, Allan Kardec, não é? Então nós iremos ver, por favor, a segunda transparência, como a obra da codificação, como Allan Kardec, ele se complementa em Chico Xavier. E voltamos a dizer, a obra de Chico Xavier é originalíssima. As nossas demais obras mediúnicas ainda não têm este selo, o selo da originalidade, o selo da revelação. Chico Xavier foi um médium revelador. Nós não somos médiuns reveladores. Pelo menos nós não vemos nenhum que seja revelador, à exceção de Chico Xavier. Porque vejamos bem, olha, a Marlene estava dizendo que os franceses estão extasiados com as obras de André Luiz, que agora estão sendo traduzidas. Estão extasiados.
Extasiado com André Luiz estou eu até hoje. Extasiado com André Luiz estou eu até hoje, que a cada vez que leio, descubro coisas extraordinárias. Essa questão de André Luiz nos trazer essas esferas espirituais, por exemplo, nos mostrar que a Terra, não é, pertencendo a uma dimensão espiritual constituída de 7 esferas. 2 dessas esferas são subcrostais. Por exemplo, nós temos o abismo e depois temos as trevas. André Luiz vai à região das trevas e nos mostra uma cidade estranha, porque a gente só fala em nosso lar, né? Só fala em nosso lar, mas a gente se esquece que lá em Libertação, André Luiz mostra uma cidade no interior da Terra. Isto, gente, só a física pode explicar, a física quântica. Lá no interior da Terra, a cidade dos gregorianos. Então nós teríamos o abismo, as trevas, a crosta, a terceira dimensão onde nós vivemos, a crosta terrestre, que é também um umbral grosso. Aqui, gente, é um umbral grosso. Muita gente fala assim: quando eu desencarnar, não quero ir no umbral. Não vai, já está. Já está. Nós temos que pedir para não ir para as trevas. Não é o que não quero ir para o umbral, não. Se Deus quiser, eu não vou nem passar pelo umbral. Passar pelo umbral é uma passagem obrigatória. Nós estamos no umbral, aqui é um umbral grosso. Essa região imediata é o umbral médio. O que é o umbral médio? O umbral médio é onde estão vivendo esses espíritos ainda apegados à crosta. Certa vez Chico Xavier falou conosco que 3/4 dos que desencarnam, aqui, de nós aqui, estamos aqui, vamos supor umas 500 pessoas, 1000 pessoas, não sei, 3/4 dos que desencarnam ficam por aqui mesmo, durante algum tempo, ficam por aqui mesmo, é verdade. Vocês já viram quando o marimbondo começa a fazer uma casa no alpendre da gente, no alpendre da casa da gente, o marimbondo começa a fazer uma casa, a gente vai lá com a vara, tenta colocar fogo, acabar com a cara dos marimbondos, não é? Destrói a cara dos marimbondos, mas os marimbondos ainda ficam voando ali, durante algum tempo. Porque o ponto de referência que eles tinham era aquela casa. Nós também vamos ser assim, a menos que mentalmente, espiritualmente, estejamos numa condição boa e possamos aspirar a um plano superior. Nosso lar, por exemplo, onde é que fica nosso lar? No umbral. Umbral fino. No umbral fino, numa região limítrofe, no umbral fino. Então nós vivemos no umbral grosso. Quando André Luiz desencarnou, ele foi para o umbral médio. Vocês se lembram que ele está lá em nosso lar, ele descreve que ele não conseguia enxergar os espíritos que tentavam socorrê-lo, ampará-lo, Clarencio, etc. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele comia capim. Está lá em nosso lar. Ele tinha fome, ele comia capim. Ele tinha sede, ele bebia água de lama. Está lá em nosso lar, porque espírito come, espírito bebe, espírito dorme. Aliás, essa questão de estar encarnado ou desencarnado, segundo o Dr. Inácio Ferreira, é apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Essa questão de estar ou não estar encarnado é apenas uma questão de um pouco mais, um pouco menos de matéria. Um pouco menos de matéria, desencarnados. Um pouco mais de matéria, encarnados. Acima de nosso lar, aquela outra dimensão, aquela quinta dimensão, onde estava a mãe de André Luiz. Quem leu Nosso Lar aqui se lembra, a mãe de André Luiz.
A mãe de André Luiz, para vir se encontrar com ele em nosso lar, o que tinha que fazer? Se materializar. Se materializar. E André Luiz, para se encontrar com ela onde ela se encontrava, o que ele tinha que fazer? Dormir, largar o perispírito. Perispírito, gente, é corpo físico. E o nosso corpo físico é também perispírito. É corpo que envolve o espírito. Tudo é uma questão de denominação, de um pouco mais ou de um pouco menos de matéria. André Luiz revela uma sexta dimensão. Essa sexta dimensão, ele se chama de amor fraterno universal. Dimensão do amor fraterno universal. Onde os espíritos não têm mais forma, nem nada. Nós não fazemos nem ideia disso. Nem ideia disso. E finalmente a sétima dimensão, ligada ao nosso planeta, não é? Essa dimensão das diretrizes do planeta, onde ficam aqueles espíritos responsáveis pelo governo, pelas diretrizes do planeta. Isso em cada planeta físico é assim. Em cada planeta do nosso sistema solar é mais ou menos assim. Eu acho interessante. Quem já leu Libertação, por exemplo, quando André Luiz desce a uma cidade, aquela cidade estranha, porque numa das obras do Dr. Inácio Ferreira, ele fala a respeito dos agêneres. E isso às vezes gera muita controvérsia, né? André Luiz, quando ele desce aquela cidade estranha, na companhia de Gúbio e de Eloy, eles se materializam. E Gúbio fala com eles assim: olha, vamos tomar muito cuidado, porque agora eles vão poder nos perceber, nos ver. André Luiz, nessa cidade estranha, era um agênere. Ele era um agênere naquela cidade estranha. Quando ele vai conversar com Gregório, a pedido de Matilde, quando eles vão tentar o resgate de Gregório, mas é outra história. Nós não estamos aqui para estudar hoje as obras de André Luiz, mas para vermos como Chico Xavier ampliou essa noção de mundo espiritual. Porque, gente, a época de Allan Kardec se falava em mundo espiritual, mas não se fazia ideia do mundo espiritual. Se falava em erraticidade, mas não se sabia o que era erraticidade. Não se sabia o que era erraticidade. Hoje, com André Luiz, a gente sabe tudo. Porque André Luiz, a semelhança de um bandeirante, por exemplo, o Brasil, quando foi descoberto, não tinha mapa do Brasil, não tinha nada, né? Os bandeirantes foram desbravando o país e foram fazendo as primeiras cartas, os primeiros mapas. Hoje nós temos aí um mapa perfeito, com os estados, com as estradas e tudo. Mas isso, quando o Brasil foi descoberto em 1500, não era assim. Os espíritos nos revelaram o mundo espiritual. André Luiz começou a fazer um mapa do mundo espiritual. E devagar outros espíritos irão aperfeiçoando esse mapa do mundo espiritual. E André Luiz não só fez esse mapa, mas como ele mostrou esse mundo espiritual, muito semelhante à Terra. Aliás, o nosso mundo muito semelhante. Porque a gente sempre acha, engraçado, né? A gente acha que o mundo espiritual é uma cópia da Terra. Negativo. A Terra que é uma cópia do mundo espiritual. Então não é justo pensar que se a Terra é uma cópia do mundo espiritual, o que existe aqui, existe lá, evidentemente mais aperfeiçoado, o que existe aqui, existe lá, é razoável que nós pensemos nestes termos. Isto é razoável. O Livro dos Espíritos, obra básica da codificação, Chico Xavier, em sua produção mediúnica, para a gente ver como é que o pensamento é o mesmo, a linha de raciocínio,
esse trabalho da espiritualidade, como foi o mesmo, nós temos várias obras da Lavra de Chico Xavier que desdobram o Livro dos Espíritos, porque voltamos a repetir, Kardec já foi atualizado na obra de Chico Xavier. Eu acho que nós espíritas é que precisamos nos atualizar. Nós estamos lá com Kardec e não estamos tanto assim nada não, porque tem muita gente que fala em Kardec, mas nunca leu, por exemplo, o Céu e o Inferno. Tem gente que quando fala em Kardec enche a boca a Kardec, mas não leu a Gênesis, não leu o Céu e o Inferno. Tem muito médium que nunca leu o Livro dos Médiuns. O livro mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Assim mesmo a gente mantém ele em casa como se fosse um livro talismã. Eu converso com muitas pessoas falam assim, não, lá em casa eu deixo o Evangelho segundo o Espiritismo aberto. Aqui deve espantar os maus espíritos, certamente, não é? Afastar os encostos, né? Eu deixo o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, como se o Evangelho segundo o Espiritismo fosse um livro de rezas, de orações. Um livro de rezas e de orações, não, é um livro para ser estudado, comentado. Olha, nas nossas reuniões lá do Abacateiro, lá em Uberaba, até publicamos um livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, depois um outro, As Bênçãos de Chico Xavier. Chico Xavier, ele pegava um trechinho de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e com assistência de Emmanuel ali, ele fazia uma palestra extraordinária, um estudo fantástico. Um estudo fantástico, ele pegava uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, o Livro dos Espíritos, 1018 questões sobre os mais diversos assuntos, científicos, filosóficos e religiosos, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós não vamos brigar por conta disso, porque é isto mesmo, é ciência, é filosofia, é religião. Não é mais religião que ciência, e não é mais ciência que religião, é na proporção exata. Os Espíritos fizeram um esforço danado para juntarem fé e razão, fé raciocinada, que isso também é coisa inédita do Espiritismo. Coisa inédita do Espiritismo, porque antes era um abismo, religião de cá, ciência de lá. Gente, só isso bastaria. O que Kardec fez? Não, a fé tem que se unir à razão. Fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E foi humilde quando escreveu: o Espiritismo vai caminhar lado a lado com a ciência. Se a ciência amanhã ou depois mostrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, ele vai se corrigir naquele ponto e vai seguir adiante com a verdade. Não tem nada demais, só que até hoje a ciência não encontrou nenhuma contradição na doutrina espírita. Aliás, eu fico assim verdadeiramente bestificado, no bom sentido, né? Quando a gente vê tantas discussões sobre células-troncos e etc, e sobre essa neurociência, essas conquistas da ciência modernas em todos os campos, o Espiritismo explica isto tudo e nos faz entender essas coisas todas, porque se trata de uma doutrina dinâmica. Ao contrário das religiões tradicionais, todas elas imóveis, estáticas e paradas. O Livro dos Espíritos, 1018 perguntas. O Consolador, 411 perguntas. Então eu considero que o Livro dos Espíritos foi aumentado em mais 411 perguntas. Porque o Consolador também se desdobra na parte científica, filosófica e religiosa. Então, na verdade, nós temos 1429 questões. E o Consolador, gente, é uma obra extraordinária,
fantástica, que os espíritas não têm estudado, principalmente nos centros espíritas. Porque os centros espíritas hoje viraram mais assim casa de, vamos dizer, casa de socorro espiritual, assim. A pessoa vai para tomar um passe, vai levar uma aguinha para fluidificar, ou vai lá para colocar o nome no caderno para se livrar de uma obsessão, uma coisa nesse sentido. Mas as pessoas se esquecem que os espíritos definem o centro espírita como sendo um hospital, como sendo uma oficina, mas também como sendo uma escola. O espiritismo tem que ser estudado nos centros espíritas. É gozo fazer mediunidade no centro espírita sem estudar. Doutor João Fernandes é um espírito que se comunica com nós, muito estudioso sobre mediunidade. Um dia ele falou conosco assim: olha, meu filho, mediunidade no centro espírita fica em 5º lugar. Eu falei: doutor João, mas o senhor é um dos incentivadores da mediunidade, o senhor escreve tanto sobre mediunidade. Agora o senhor fala que o espiritismo tem que ficar em 5º lugar no centro espírita? Ele falou: na minha opinião é. Então eu perguntei: em primeiro lugar, ele falou assim: evangelização da criança. Tem que cuidar da nova geração, cuidar das crianças. Primeiro lugar no centro espírita, evangelização da criança. Porque nós estamos fazendo o espiritismo para gente grande, mas nós estamos fazendo o espiritismo pensando nas crianças. Segundo lugar, mocidade espírita. Tem muito centro espírita que não tem mocidade, e nós estamos perdendo os nossos jovens para outras religiões ou então para o materialismo. É o que está acontecendo. Porque tem espírita arcaico, ultrapassado, espírita dono de centro. Certamente comprou o centro, né? Ele registrou no nome dele. Deve ser isso, né? Certamente deve ser isso. Espírita dono de centro, que aqui mando eu. Centro espírita não tem dono. Isso é verdade. Que não deixa, por exemplo, o jovem deslanchar dentro do centro espírita. Com ciúme, com ciumeira. Não é? É igual o ciúme que tem entre médium. Médium tem ciúme de médium, que é uma coisa louca, viu? Eu nunca vi. Isso é uma coisa perturbadora. A gente percebe isso quando o médico escreve um livro e lança, o outro fica com a dor de cotovelo e quer passar e quer escrever também, aparecer mais do que o outro. É uma coisa estranha. Até nisso Chico Xavier era grande, gente. Até nisso Chico Xavier foi grande, porque Chico Xavier incentivou um punhado de médium. Ele publicou livros de parceria com Valdo Vieira, ele publicou livros de parceria com Eurípides Formiga, ele publicou um livro de parceria com Divaldo, ele publicou livros de parceria conosco, ele prefaciou livros de diversos médiuns que pediam uma palavra de incentivo. Agora o médium às vezes está começando, vem pedir a um médium mais antigo uma palavrinha de incentivo, aquele médium não quer dar não, porque é concorrente. Então, segundo lugar, mocidade. E outra coisa, tem que ter violão dentro do centro espírita. Tem que ter arte, tem que ter teatro dentro do centro espírita. Tem que ter jogral, tem que ter poesia dentro do centro espírita, senão vão tudo para a Igreja Universal do Reino de Deus. Vai tudo para a Igreja Universal. É lógico que aquilo tem que ser uma liberdade vigiada, assistida. Eu fui diretor do Departamento de Mocidades da Aliança Municipal Espírita de Uberaba durante muitos anos. Esse movimento de unificação, vocês me desculpem, mas eu conheço ele por dentro e por fora. Sei muito bem como é que é esse mecanismo. Porque eu fui diretor do Departamento de Difusão Doutrinária, diretor de Mocidade, vice-presidente da Aliança Municipal Espírita em várias gestões, presidente da Cometrim, que é
uma confraternização como esta no Triângulo Mineiro, confraternização de mocidades. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque a Cometrim, a sigla da Cometrim era um M só, chamava-se Cometrim, um M só, confraternização da madureza espírita do Triângulo Mineiro. Um dia chegaram para o Chico, com a Cometrim, o Chico falou assim: por que tem só um M? Por que não coloca 2 M? Confraternização da mocidade e madureza espírita do Triângulo Mineiro. Isso vinha de Chico Xavier. Bom, vamos continuar. Terceiro lugar numa casa espírita, segundo o doutor Odilon: estudo da doutrina espírita. Estudar espiritismo. Mas não é fazer grupo de estudo, não, no qual só participa 4 ou 5 iniciados, né? É ter um grupinho. Temos um grupinho de estudo com 4 ou 5 iniciados. Fazer o estudo na reunião pública. E falar com o povo assim, olha. E falar com o povo assim: você quer tomar paz? Você vai tomar paz. Mas primeiro nós temos um estudo aqui. Meia hora de estudo. Depois do estudo, o passe. Não faz o passe antes do estudo, não, porque vai todo mundo, ou quase todo mundo, embora. Nós temos essa experiência de 30 anos em Uberaba. As nossas sessões públicas é de estudo público, sistematizado da doutrina. E ninguém vai embora, porque a gente procura fazer a coisa agradável. Não é aquela coisa cansativa, aquela cantilena. É outra coisa. Não é só um orador falando, não. Vamos arrumar mais gente para diversificar. Não é só um dono da palavra, não. Vamos dar oportunidade a outros. Quarto lugar, numa casa espírita, segundo o doutor Iron, assistência social, caridade. Porque a caridade deve vir antes da mediunidade. Porque se a caridade não vem antes da mediunidade, o médico fica doido. Ele fica perturbado, desequilibrado. Então, primeiro é a caridade. Quinto lugar, mediunidade. Depois que o centro cumprir essas etapas todas, então pensa em mediunidade. Agora, tem centro que começa pela mediunidade. Daí a pouquinho está tudo desandando. Daí a pouquinho começa a perturbação, desequilíbrio, essa coisa toda, e não vai adiante. Bom, Religião dos Espíritos. É um livro também fantástico de Emmanuel, que desenvolve o livro dos Espíritos. Eu coloquei um asterísticozinho ali, porque eu estava lendo muito sobre a biografia de Allan Kardec, e de fato eu li tantas biografias do Henri Soucy, e do André Moreiro, e de outros autores, e Dr. Canuto de Abreu, que também publicou alguma coisa interessante. E esses 3 livros publicados pela FEB, volume 1, volume 2, volume 3, vocês sabem que o livro dos Espíritos era para ter o nome de Religião dos Espíritos? Olha que coisa sintomática, interessante, não é? Que coisa interessante. Allan Kardec, ele estava pensando no título do livro. E antes de ocorrer a ele o título, o Livro dos Espíritos, tinha ocorrido a ele, o livro se chamaria Religião dos Espíritos. Não é? Como se chamou naquela época, veio se chamar depois. O Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação. Vejamos bem, o Livro dos Médiuns é um livro fantástico. O Pentateuco é um dos livros de minha preferência pessoal. Eu acho que Kardec foi felicíssimo ali em O Livro dos Médiuns. Mas o Livro dos Médiuns, a rigor, era um dos livros do Pentateuco que estava mais precisando ser atualizado. No que tange à prática mediúnica. Porque a prática mediúnica ao tempo de Kardec era uma. A prática mediúnica hoje é outra. Hoje nós temos que lidar com um número maior de médiuns nas casas espíritas, não é? A mediunidade está mais generalizada,
está mais disseminada em todos os sentidos. Então nós temos vários livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier que desenvolvem o conteúdo de O Livro dos Médiuns. Por exemplo, nos domínios da mediunidade, em que André Luiz faz um estudo detalhado de quase todas as mediunidades: clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia, a mediunidade poliglota, efeitos físicos, mediunidade de cura, estuda a obsessão, estuda a questão do vampirismo. Então nós temos nos domínios da mediunidade um livro dos médiuns atualizado, atualizadíssimo. Nós temos no livro dos domínios da mediunidade um livro dos médiuns atualizado. E quem quiser estudar com mais facilidade nos domínios da mediunidade, adquira o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que escreveu o livro com base no livro dos domínios da mediunidade. Seara dos Médiuns de Emmanuel, onde eu encontrei a melhor definição, uma frase curtinha, a melhor definição de ser médium até hoje. O que é ser médium? Emmanuel escreveu: ser médium é ser auxiliar dos espíritos, é ser parceiro dos espíritos, é ser ajudante do mundo espiritual. Olha que beleza, ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E às vezes o médium que não estuda, ele quer uma prova para ele mesmo da imortalidade. Eu quero uma prova para mim mesmo. E como ele quer essa prova para ele mesmo, ele dificulta o trabalho dos espíritos por intermédio dele. O médium é pedra de tropeço para si e para os outros, porque o médium não quer estudar, e o médium acha que não precisa estudar, porque o médium fala assim: não, eu tenho meu guia, recebo meu guia, o meu guia me guia. E às vezes aquele guia está precisando ser guiado. Na verdade, aquele guia está precisando ser guiado, porque, gente, uma coisa é bom que se diga. Doutor Inácio Ferreira fala assim com a gente: espírito é pessoa, espírito é gente, espírito é o homem fora do corpo. Por exemplo, assim como nós temos espíritas que aceitam que Chico foi Kardec, nós temos espíritas que não aceitam. Nós temos espíritos que aceitam que Chico foi Kardec, e temos espíritos que, segundo seus médiuns, não aceitam que Chico tenha sido Kardec. Os espíritos também divergem nas suas opiniões. Por quê? Porque são homens, seres humanos, pessoas fora do corpo. Às vezes a gente pergunta assim: mas por que por tal médium o espírito fala uma coisa e por outro médium, outro espírito fala uma coisa contrária daquela? Pensam diferente, ou nós achamos que os espíritos todos pensam iguais? É aquela pergunta que a gente faz sempre: será que nós achamos que o mundo espiritual é espírita? O mundo espiritual não é espírita. Nem o mundo espiritual é espírita, gente. No mundo espiritual, o espiritismo ainda é minoria. Está já parando para pensar nisso? Se o mundo espiritual fosse espírita, o problema da Terra estava resolvido. Ia todo mundo reencarnar espírita. E no entanto não é assim. Eu me lembro naquele livro do Inácio, A Escada de Jacó, ele fala sobre a situação dos muçulmanos lá no Oriente, que aqueles espíritos ficam ali naquele circuito, naquele ciclo vicioso, e eles não se libertam, eles desencarnam e reencarnam sempre ali.
200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 1000 anos, estão sempre ali. É uma coisa interessante, não é? Isso é uma coisa, eu acho isso uma coisa fantástica, porque o mundo espiritual ele não é homogêneo. Há divisão de poder no mundo espiritual. Então tem médiuns, por exemplo, que recebem comunicado dos espíritos, em que os espíritos dizem: não, Chico foi Kardec, porque eles também discutem entre eles se Chico foi ou não foi Kardec. Vocês sabem por quê? Porque Chico não está entre eles, Chico subiu, está numa dimensão superior. Eles não estão vendo Chico toda hora, não é? Não estão vendo Chico, não estão vendo Kardec toda hora, está numa dimensão superior. Então eles ficam lá: será que é? Será que não é, né? É uma dúvida que nós temos aqui deste lado também, como nós temos aqui deste lado. E por outro médium, que às vezes já tem até uma outra predisposição pessoal, o espírito vem e escreve: não, Chico não foi Kardec. Agora, com quem está a verdade? Cabe a cada um estudar e chegar à sua conclusão. Nós estamos mostrando apenas que do Pentateuco kardeciano, olha o que nasceu: Mecanismos da Mediunidade. Esse livro é fantástico. Vamos seguir, porque nós estamos falando aqui muito, só temos meia hora para encerrar. De um Evangelho segundo o Espiritismo, então, outra coisa. Muita gente fala assim: o Espiritismo não é cristão. O Espiritismo não é cristão. Não é cristão como, gente? Se o Evangelho segundo o Espiritismo se baseia todo no Novo Testamento, como é que o Espiritismo não é cristão? Chico Xavier falava isso para a gente lá em Uberaba. Ele falava assim: vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. E quem é que vai tentar tirar Jesus do Espiritismo? São os espíritas que tentam. Porque hoje o nosso maior problema, nós não temos o maior problema aí com os evangélicos e com os católicos, não. O maior problema é entre nós mesmos, é o personalismo, é a vaidade nossa. É o nosso personalismo, a nossa vaidade. Esse é o nosso maior problema. E por falar nisto, eu li esses dias uma notícia na Folha de São Paulo muito preocupante e que deve nos preocupar os espíritas. Vocês sabiam que no Rio de Janeiro os evangélicos nas favelas estão fechando os terreiros de Umbanda, usando a pressão dos traficantes? Eu na Folha de São Paulo, os pastores, não todos, os pastores estão se unindo aos traficantes. E a gente pode olhar aqui na periferia está cheio de igreja evangélica, em toda a cidade. Antigamente, os centros espíritas ficavam na periferia, né? Hoje ninguém mais quer fazer trabalho de sopa, porque tem espírita pregando contra o trabalho de sopa. Tem espírita que prega contra o trabalho de sopa, e espírita papo roxo. Pelo menos acha que tem um papo roxo, né? Pelo menos imagina que tem, não é? Pregando contra esse trabalho assistencial na periferia. Eu fico com Chico Xavier, que quando construiu um centrozinho num bairro, a coisa começava a melhorar ali, ele ia para a periferia de novo. Ele arrumava um outro terreno e construía mais adiante. Ia sempre com os mais pobres. Nós não podemos esquecer disso, gente. Espiritismo é para congresso. Mas o que faz realmente o Espiritismo é o centro espírita. Nem federação faz o Espiritismo. Nenhuma federação, nem estadual, nem brasileira, nem nada. A célula máxima do Espiritismo chama-se Centro Espírita. Nós podemos ajudar a federação, ajudar as federações, essa coisa toda, participar e tudo, mas a célula máxima do Centro Espírita, do movimento espírita, é o Centro Espírita. E nós precisamos de frequentar a casa espírita e nos envolvermos com as suas atividades. Então vejamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento. Olha aqui, Emanuel conseguiu o prodígio, gente.
conseguiu o prodígio de comentar todo o Novo Testamento, versículo a versículo, nos livros Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, o Livro da Esperança, e aqui nós destacamos Boa Nova, que era um dos livros da preferência de Chico Xavier. Ele sempre citava dois, Paulo Estevam e Boa Nova, eram os livros da preferência dele. Boa Nova, que realmente é o Evangelho contado por Humberto de Campos, algumas passagens evangélicas, um livro extraordinário. Podemos ver a outra transparência? O Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação. Allan Kardec deu a ele o título de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas ficou o título clássico, O Céu e o Inferno, mas aqui embaixo veio Chico Xavier e Emmanuel escreveu um livro com o título Justiça Divina, que por sinal é um livro fantástico. Desenvolvendo o Céu e o Inferno, nós temos Nosso Lar, qual a obra de André Luiz, né? Mas Nosso Lar, Libertação. Nosso Lar mostra uma cidade num plano superior, Libertação, uma cidade num plano inferior, o céu e o inferno, ação e reação, instruções psicofônicas e os livros depoimentos, não é? Que foram aqueles livros dos jovens, aquelas cartas que Chico recebia em Uberaba, desde Pedro Leopoldo, mas mais marcadamente em Uberaba, Somos Seis, Jovens no Além, e assim por diante. Vamos ver o quinto livro da codificação, a Gênese, que é desenvolvida, quando a Gênese foi publicada em 1868, Allan Kardec já estava doentinho, os espíritos já estavam segurando ele no corpo, ele já estava em moratória, e nós temos que pensar que Allan Kardec fez tudo o que fez em apenas 15 anos, gente, aproximadamente, em apenas 15 anos. Ele desencarnou em 1869, não é? Com 65 anos de idade, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 57, ele estava com 53 anos, por aí, não é? Estava coincidentemente com a nossa idade, né? E nos deram a publicar o Livro dos Espíritos, né? Então a Gênese, olha aí, A Caminho da Luz, que desenvolve a Gênese, Evolução em Dois Mundos, esse livro aqui é fantástico, de André Luiz, No Mundo Maior, que tem um capítulo interessantíssimo sobre a casa mental, sobre a evolução, esse livro Roteiro, que é um dos mais belos de Emmanuel, aliás, de Chico Xavier, o que não é bonito? O que não é bonito, o que não tem conteúdo, né? Vamos passar rapidamente a outra transparência. E aqui só para que nós tenhamos uma ideia, porque é uma coisa interessante, gente. As principais obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, as principais, os espíritos produziram em 25 anos de trabalho. Desde 1932, com o lançamento de O Parnaso de Além do Túmulo, até aproximadamente 57, 58. Os espíritos produziram estas obras em 25 anos. A gente tem a impressão de que os espíritos tinham pressa de produzir essas obras mais importantes nos primórdios da mediunidade de Chico Xavier. Como se estivessem, não é? Como se estivessem se prevenindo de alguma coisa qualquer, porque poderia acontecer alguma coisa ao médium Chico Xavier, não é? Poderia acontecer alguma coisa, ele vir a desencarnar, por exemplo, antes da hora, antes do tempo, isso poderia ter ocorrido sim. Eu me lembro de uma história que o Chico contou uma vez, só para que a gente tenha uma ideia. Nós estávamos lá no Grupo Espírita da Prece, e uma fila muito grande para cumprimentar o Chico, já quase de madrugada, uma fila grande. De repente chega um senhor com bate-paletó
Uma pessoa que estava na fila, uma pessoa comum, abraça o Chico, dá um abraço apertado no Chico. O Chico estava sentado. Então ele abraçou o Chico e saiu. E nós ali trabalhando, conversando, né? Inocentemente, conversando, e o Chico ali trabalhando. Quando aquele senhor saiu pela porta, o Chico virou para nós e falou assim: vocês viram aquele senhor que saiu daqui agora? Aí nós falamos: Chico, era tanta gente, né? Ele falou assim: o senhor de chapéu, de paletó? Não, vimos um vulto, né? A gente estava conversando. Saiu aí um senhor: pois é, meu filho. Ele falou conosco ali, falou com o seu Ica, com a Márcia, com a dona Zilda, com nós que estávamos ali mais perto. Aquele homem me abraçou apertado, e quando ele me abraçou, ele me falou no meu ouvido assim: olha, seu Chico, eu vim aqui hoje, eu tinha vindo aqui hoje para matar o senhor, mas depois do que eu vi aqui, durante a reunião, eu não tive coragem, estou indo embora. Então contou o Chico que percebeu que quando ele abraçou ele, estava com o revólver enfiado assim na cinta. O Chico chegou a sentir o revólver quando o homem o abraçou, porque Chico era muito sensível, era um médium sensitivo, ele sentia tudo, ele pegava na mão de uma pessoa, ele sabia, ele conhecia aquela pessoa, só de pegar na mão daquela pessoa, não é? Como nós falamos, o maior fenômeno mediúnico da história. Então os espíritos tiveram pressa. E até 57 as obras principais haviam sido concluídas. Olha aqui, por exemplo, esse livro Emmanuel foi publicado em 1937. Chico estava com 27 anos de idade, novinho, não é? Há 2000 anos, em 1939, Chico com 29 anos de idade. 50 anos depois, 1940. Olha a sequência, gente. É impressionante a gente observar a sequência, como os espíritos trabalharam os romances em sequência, depois André Luiz trabalhou os livros em sequência, a literatura infantil em sequência, e Emmanuel sempre evangelizando. Emmanuel, em todo o tempo, ao longo dos 75 anos, evangelizando. Tudo em sequência, há 2000 anos em 39, 50 anos depois em 40, Paulo esteve em 42, Renúncia em 42, Ave Cristo em 53. Nesses 5 livros, Emmanuel faz um verdadeiro resgate histórico e doutrinário do cristianismo. E Chico ainda nos falou o seguinte, que Emmanuel tinha um outro plano. Ele queria escrever por ele sobre a vida de Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia, porque, segundo Chico, a vida de Santo Inácio de Antioquia, Inácio de Antioquia foi uma criança criada por João Evangelista, porque quando Jesus falou assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ouvindo o que Jesus falou, João, que era o mais novo dos apóstolos, não era casado, era solteiro, pegou uma criança para criar. Deixai vir a minhas criancinhas. Uma criança coxa, que tinha um problema na perna, mancava. Essa criança foi nada mais, nada menos que Inácio de Antioquia. E Emmanuel tinha esse programa de escrever por Chico Xavier, segundo ele mesmo. Mas depois que Chico foi à televisão, vamos dizer, depois que eu fui à televisão, minha vida mudou. Aqueles 2 programas, o Pinga Fogo, Chico não teve mais tempo para nada. E como nos dizia ele, ó, escrever um romance é uma gestação, é como dar à luz uma criança. Paulo esteve 9 meses. Ele ficou grávido durante 9 meses de Paulo e Estevão. E depois nasceu a criança. Vamos ver a outra transparência. Olha a literatura infanto-juvenil. Vejamos o programa, olha aqui. Isso não foi nascendo aleatoriamente, não.
Chico seguiu um programa com a espiritualidade, o Caminho Oculto em 47, Os Filhos do Grande Rei em 47, Mensagem do Pequeno Morto em 47, História de Maricopa em 47, Jardim de Infância em 47, Alvorada Cristã em 48, e temos outros. O Pai Nosso veio depois, e outros livros depois. A preocupação da espiritualidade, e escrever para adultos, para crianças, em todos os estilos literários. O Parnaso de Além-Túmulo, que foi publicado em 1932, Chico estava aqui com 22 anos de idade, 21, 22 anos de idade. Ele já havia recebido essas poesias. Castro Alves, ao que nos parece, se encarnou com 24 anos de idade e se imortalizou. Não foi preciso viver mais. Viveu até os 24 e se transformou num dos maiores poetas do mundo, da nossa língua e do mundo, não é? Chico, com 22 anos de idade, ele fez, digamos, o que Castro Alves fez. Não vamos falar que fez mais que Castro Alves em respeito a Castro Alves, né? Mas o Parnaso de Além-Túmulo, há uma coisa curiosa, gente. Ele teve um impacto, o mesmo impacto das mesas girantes lá em Paris. Só que o impacto causado pelas mesas girantes foi um impacto devido à mediunidade de efeitos físicos. E o impacto causado pelo Parnaso de Além-Túmulo foi um impacto causado pela mediunidade de efeitos intelectuais, porque eram os poetas. Eram os poetas Cruz e Souza, o próprio Castro Alves, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, João de Deus e Carmen Sinira, enfim, vários poetas da nossa língua e da língua portuguesa. Isso aí, gente, fez Pedro Leopoldo virar o centro do Brasil. Tem um livro que eu gostaria de recomendar a todos, não sei se tem aí na livraria. Foi um livro organizado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras. O livro se intitula Notáveis Reportagens de Chico Xavier. Quando o jornal O Globo mandou um jornalista, Clementino de Alencar, em Pedro Leopoldo, para investigar Chico Xavier, ali no comecinho da década de 40. E interessante ali que o repórter, ele fazia perguntas a Emanuel em inglês. E Emanuel respondia em inglês. E Chico, coitado, foi até o 4º ano primário, inteirou o 4º ano primário com 13 anos de idade. Então o impacto de Parnaso de Além-Túmulo foi extraordinário. Este livro tem uma importância fundamental para a história do Espiritismo e para a trajetória mediúnica de Chico Xavier, porque os críticos literários, todos eles se mobilizaram. Porque como é que aquele homem podia escrever tão bem daquela forma? Sonetos, poemas, porque na época isso era muito valorizado. Hoje não é mais valorizado assim. Eu estava vendo a livraria lá, tem uma banquinha lá no fim de ofertas, livro a R$2, R$3, tudo livro de poesia, de trovas e de sonetos. Quer dizer, os poetas desencarnados ficam desempregados no além, não é? Aqui eles passam fome. E do outro lado da vida morrem de fome de novo. Porque ninguém compra livro de poesia. Impressionante. Isso é falta também de quê? De cultura. Mas nós vamos chegar lá um dia. É falta de cultura nossa, não é? Falta de hábito de ler. Então vejamos, ao Parnaso de Além-Túmulo seguiu-se os livros dos literatos. Crônica de Além-Túmulo, em 36, Vozes do Grande Além, em 57, Falando a Terra,
em 51. E para sumariar aqui, caminhando para o encerramento, Chico dizia o seguinte, que no começo, Emmanuel falou com ele: olha, nós temos um plano, vamos escrever 30 livros para o seu intermédio. Você está disposto? 30 livros para o seu intermédio. Completar os 30 livros. Quando chegar aos 30, Chico perguntou: e agora? Completamos 30 livros. Emmanuel falou: olha, nós vamos tentar os 60. Vamos ter que chegar aos 60 livros. E foi aos 60. Quando chegar aos 60, Chico perguntou: e agora? Completamos 60. Emmanuel falou: nós vamos tentar os 100. E os 100 ele completou na Uberaba. Poetas Redivivos, é o 100º livro. Quando chegaram aos 100 livros, Chico perguntou a Emmanuel: chegamos aos 100, e agora? Emmanuel falou assim: agora você não pergunta mais nada não, porque o seu corpo está desapropriado. Foi desapropriado. E nós vamos até onde der. E ele escreveu mais 312. 412 livros. Aqui só para fazer menção, né? Esses livros de mensagens dos jovens desencarnados, essas cartas de além-túmulo que fizeram tanto, que consolaram tanta gente, esclareceram tanta gente. A Marlene falou a respeito, organizou um livro de estudos fantásticos. A Vida Triunfa. Ela e o irmão dela, o Paulo, organizaram um livro perguntando, um livro de pesquisas, em que demonstraram que, do ponto de vista mediúnico nas mensagens, Chico Xavier conseguiu 100% de acerto nas informações que os espíritos passavam. Então temos Entre Duas Vidas, Jovens no Além. Aqui, olha, outra fase. Em 74, Entre Duas Vidas. 75, Jovens no Além. 76, Somos Seis. 77, Crianças no Além. Como Chico nos explicou certa vez, que a tarefa mediúnica dele se dividia em 3 fases. Primeiro vieram os poetas e os literatos. Depois vieram os doutrinadores, Emmanuel, André Luiz. E depois vieram os jovens, os habitantes comuns do mundo espiritual. Não é bonito? Olha que coisa programada, que invasão organizada. Primeiro vieram os poetas, com os seus estilos conhecidos, os literatos, entre os quais nós destacamos Humberto de Campos. Depois que o povo estava reunido, é igual aqui na nossa reunião, por exemplo, né? Os cantores vieram, cantaram os seus poemas, nós nos reunimos. Depois que os cantores cantaram os seus poemas, nós nos reunimos. Veio a Marlene, a doutrinadora. Veio a Marlene, a doutrinadora, não é? E daqui a pouco virão os jovens, na hora do recreio, lá fora, na hora do lanche. Na mediunidade, Chico Xavier foi assim. Vieram primeiro a turma para chamar a atenção. Quem que é esse moço de 17 anos de idade, recebendo sonetos perfeitos de Hermes Fontes, de Cruz e Souza? Dificílimo receber poema, poesia, principalmente o soneto, é muito difícil. O médium tem que estudar muito, tem que se esmerar muito. Isso é muito difícil, não é fácil. Chamou a atenção de todo mundo. Aí quando todo mundo estava de atenção voltada, começou a sair, né? Doutrina pura, evangelho puro. Emmanuel e André Luiz evangelizando o povo. E depois, numa outra fase, veio os jovens, a criançada, né? A criançada veio contar como é o mundo espiritual, trazendo os seus depoimentos. Isto, gente, desenvolvendo a doutrina em seu tríplice aspecto, como Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Olha o que Kardec falou num discurso
proferida em 1º de novembro de 1868. Ele estava há 4 meses de sua desencarnação. Ele desencarnou em 31 de março de 69. Isso foi 1º de novembro. Se é assim, dirão, o Espiritismo então é uma religião? Essa resposta de Allan Kardec deveria ser uma pá de cal sobre tudo, né? Perfeitamente. Está na biografia dele, perfeitamente, sem dúvida. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos ufanamos disso, porque ele é a doutrina que funda os laços de fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da própria natureza. Nós gostaríamos ainda de dizer aos nossos irmãos espíritas estudiosos que não deixem de ler a coleção Revista Espírita de Allan Kardec, em 12 volumes, para que a gente, porque ali está a verdadeira história e evolução do Espiritismo. Está na Revista Espírita, que foi fundada por ele, era editada por ele, paga por ele, expedida por ele, por Allan Kardec. Isto aqui é o que nos fala Emmanuel, o Consolador. Olha a pergunta que foi feita a Emmanuel. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso, qual desses aspectos é o maior? Resposta síntese de Emmanuel. Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. E aqui nós temos uma representação grosseira do Espiritismo em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia vinculam a doutrina à Terra, ao que nos interessa de imediato, digamos assim. Mas a religião, ou seja, a fé, vincula a doutrina ao céu, aos planos espirituais. Então não tem jeito. Se você tira o aspecto religioso da doutrina, a doutrina passa a ser simplesmente uma ciência terra-terra, uma filosofia terra-terra. E fala ainda Emmanuel, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Gente, eu não posso encerrar sem dizer uma coisa. Uma vez eu li um artigo no Reformador, não posso precisar o ano e nem o mês, mas posso precisar o autor. O senhor Haddad, que residia em Miami, muito amigo de Chico Xavier, que divulgava o espiritismo na América do Norte, dentro de suas possibilidades, e ele escreveu um artigo extraordinário no Reformador. Eu nunca me esqueci desse artigo dele. Ele disse assim: olha, o espiritismo não é grande quando prega a reencarnação, porque muitas doutrinas filosóficas mais antigas se referem à reencarnação. Nem que seja como metempsicose, mas se refere à reencarnação. O espiritismo, ele não é grande, porque fala na mediunidade. Ele fala assim: aqui na América nós temos muitos médiuns, e médiuns que trabalham profissionalmente. Ele falou assim: a única novidade exportável do espiritismo brasileiro para o mundo
para o mundo é justamente esse aspecto do Espiritismo que se vincula ao Evangelho de Jesus. A única novidade exportável para o mundo é a caridade, através do Evangelho de Jesus. O que faz a força do Espiritismo é Jesus Cristo, não é Allan Kardec, não. O que faz a força do Espiritismo é Jesus Cristo, não é nem Chico Xavier. É Kardec e Chico Xavier a partir do ponto de referência que eles adotaram, Jesus. Em Kardec prossegue, olha o que Chico Xavier disse a Adelino da Silveira, o autor do livro. Kardec prossegue: na parte religiosa, que deveria ser a mais extensa, ele, Allan Kardec, se deteve, porque as autoridades naquele tempo exerciam um poderoso domínio sobre os grupos sociais. Por isso ele aguardou o futuro. Ele aguardou o futuro que chegou. E através de Chico Xavier, o Espiritismo se desenvolveu muito em seu aspecto científico e filosófico, mas se desenvolveu muito mais em seu aspecto religioso. Tem muitos espíritas que criticam Chico Xavier por conta disso. Eu já ouvi de um espírita falar assim: o espiritismo no Brasil é dirigido por um padre, o padre Manuel da Nóbrega, que é Manuel. Eu já vi um espírita falar isso, e eu gostaria de falar para ele, se ele estiver aqui presente. Eu acho que ele não está aqui, porque ele não é do estado de Goiás, mas vamos supor que aqui tem um clone dele. Eu gostaria de dizer ao clone desse amigo que faça uma obra melhor que a de Emanuel. E está tudo resolvido. Olha o que Einstein falou, como Allan Kardec e Chico Xavier. A ciência, e ele era homem de ciência, a ciência sem religião é aleijada, e a religião sem ciência é cega. E Einstein falava assim: eu não quero saber da natureza de Deus, eu quero conhecer os pensamentos dele. Olha que bonitinho Einstein, né? Eu não quero assim saber de Deus, ver Deus, eu quero conhecer os pensamentos de Deus. E ele mergulhou na física para conhecer os pensamentos de Deus. E encerramos com Jesus. Cada árvore se conhece pelo seu fruto. Allan Kardec, Chico Xavier. Os frutos são idênticos, mostrando que procedem da mesma árvore. É a nossa conclusão. Nós agradecemos a todos pela atenção, muita paz e até uma próxima oportunidade. A primeira da companheira Marlene, acompanhando a palestra de Uruaçu, Goiás. Ela pergunta: por que André Luiz, em nenhum livro que psicografou, jamais quis revelar sua identidade? Até onde nós sabemos, porque ele, à época, ele contava com familiares encarnados que poderiam ter criado um problema até judicial, a exemplo que fez a família de Liberta de Campos, porque a gente às vezes não cita, não é? Mas Chico sofreu muitas perseguições, e houve esse processo da esposa de Liberta de Campos, movido contra Chico Xavier. O mesmo poderia ter acontecido. Por esse motivo, gente, isso mostra como o nome do Espírito não é tão importante assim, porque Emanuel, pseudônimo, Meimei, pseudônimo. Quando Humberto de Campos deu problema, mudou para irmão X, pseudônimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação toda está repleta de pseudônimos.
Os espíritos assinavam simplesmente o espírito protetor do médium, o espírito amigo. O que vale é o conteúdo, mas André Luiz preferiu não se identificar para não criar problemas, certamente, como a família de Humberto de Campos havia criado. A segunda pergunta, do companheiro Alexandre Vasconcelos, da cidade do Rio de Janeiro, ainda para o palestrante Carlos Bacelli. Senhor Carlos Palestrante, poderia conciliar as citações feitas de umbral fino, médio, cidades subterrâneas, a Terra como cópia do plano espiritual, com algumas das obras da codificação? É aquilo que nós dissemos, porque os espíritos se referiram ao mundo dos espíritos, se referiram à erraticidade, se referiram aos mundos superiores, em o céu e o inferno. Aqueles espíritos que são entrevistados por Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris revelam a Allan Kardec estarem habitando planos diferentes. É só a gente ler um pouco mais, estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais, que a gente perceberá que há uma completa identificação no que os espíritos começaram a falar há 150 anos atrás. Aliás, eles não falaram também assim nenhuma novidade, porque essa questão das 7 esferas espirituais nós vamos encontrar até no islamismo, porque o islamismo também prega a existência de 7 céus. E por fim, um comentário do companheiro Neto, que está em Minas, que fala que agradece pela transmissão de internet, pela excelente palestra. Em resumo, o pessoal do canal de bate-papo nos fala: todos buscamos a mesma coisa, mas como somos imperfeitos, não devemos julgar o próximo, emitindo juízo de valor que tem por base o nosso próprio comportamento. Lembrando sempre, ao seguir o exemplo do Cristo, amando ao próximo e sendo caridosos. Doutora Marlene, acredita ser o Chico Xavier a reencarnação de Kardec? Acredita ser o Chico Xavier reencarnação? Para mim não há dúvida nenhuma de que Chico Xavier é Allan Kardec, e simplesmente porque uma vez eu estava trabalhando com ele na comunhão espírita cristã e ele me chamou, estava virada para uma janela, por algum barulho que tinha feito. Quando eu me virei para o lado dele, eu não o vi como Chico Xavier, eu o vi vestido de Allan Kardec, na posição de Allan Kardec, com a roupa de Allan Kardec, e eu o chamei de professor. O senhor quer professor? E quando eu me dei conta de que não estava mais naquele passado, estava no presente, e ele riu muito, daquela maneira que o Chico tinha de rir quando alguma coisa acontecia inesperada. E ele me disse: minha filha, você está vendo o nosso passado? A partir daí não tive mais dúvida. Estava no terceiro ano de medicina e nunca mais duvidei. Aliás, foi uma coisa muito natural para mim. A partir daí ele começou a falar sobre as cartas que o Rova de Pan, que é a Jorge Sand, escrevia para o Kardec, e as respostas que o Kardec dava para ela, essas cartas. E eu achava muito interessante, porque eu procurei com o Dr. Fernando Abreu as cartas de Jorge Sand para Allan Kardec, porque eu sabia que o Dr. Canuto detinha o patrimônio, o espólio de Allan Kardec, que ele havia comprado
não, minha filha, eu não tenho essas cartas. Eu comecei a imaginar como é que Chico sabia períodos inteiros de cor dessas cartas. Posteriormente, ele me deu outros sinais, mas como entra na intimidade do casal Allan Kardec, Amélie Boudet, eu prefiro me omitir. Tá certo. Eu vou responder minha pergunta. Qual a sua opinião sobre o livro Materialização em Uberaba? Pois só com a foto do Chico Xavier me fez ler o livro até o fim. Olha, essa questão das materializações em Uberaba, elas aconteceram realmente através de uma médium extraordinária, Dona Otília Diogo. Os espíritos se materializavam, uma equipe médica presenciava os fenômenos de materialização, mas nós sabemos que esses trabalhos assim, eles são muito delicados e são muito visados pela imprensa sensacionalista, pelo mundo espiritual inferior, que pretende criar escândalos para a doutrina. Alguns fatos desagradáveis aconteceram, essas sessões foram suspensas, mas as materializações, até onde sei, eu era menino à época, até onde sei pelo que li, elas eram verdadeiras. A Marlene, eu não sei se poderia acrescentar algo com mais propriedade, porque ela vivenciou esse período, não é, Marlene? Nós estávamos de fato em Uberaba, não participamos diretamente das reuniões, mas os colegas médicos eram todos estudantes comigo na universidade, colegas do Valdo também, faziam medicina, né? E eles eram unânimes em falar com a gente da autenticidade do fenômeno. Eles podiam ver o espírito se formar e se desfazer no ar, e viam perfeitamente a existência da médium e do espírito separadamente. O que ocorre é que no fenômeno da mediunidade, de efeito físico, é preciso estudar muito. Eu recomendo nos domínios da mediunidade, né, na obra do Dr. Hernani Varela Andrade também, porque é preciso se aprofundar um pouco e saber como é que se forma a materialização. No livro, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala claramente que existe um tipo de materialização que se dá da seguinte forma: o médium oferece o seu perispírito, o perispírito, por cima do perispírito, materializa-se o espírito. Então, o corpo do médium está num lugar, o perispírito dele está em outro, e sobre o perispírito do médium materializa-se o espírito, já com outra feição e outra personalidade. Como no de Uberaba ocorreram os dois fenômenos. Ocorreu o fato de que Otília Diogo se desdobrava e sobre o perispírito dela, que era transparente, formava-se a materialização da irmã José. E outro tipo de materialização era o verdadeiro, em que a irmã José se materializava integralmente, sem a necessidade do perispírito do médium. Então, isto não foi estudado à época para saber porque, de alguma forma, o perispírito da médium aparecia com certas feições e sobre ela materializava-se a irmã José. Mas é preciso estudar o fenômeno, coisa que eles não fizeram, não estudaram.
Também nós, no meio espírita, não fazemos essa distinção. Por isso que estudar o mecanismo de mediunidade é tão importante, né, no momento em que você vai analisar o fenômeno. Como é que você vai analisar sem conhecer? Sem saber quais são os mecanismos? Então, saíram por aí falando que era fraude, pura fraude, mas quem estava lá verificava com toda certeza de que o espírito andava, conversava e o médium estava em outro lugar, né? Estava preso em outro lugar. De modo que, para os colegas, o testemunho deles para nós, tanto de Chico Xavier quanto de Valdo Vieira também, mas para deixar um pouco de lado os médicos, que a gente tem certeza do que eles fizeram, mas para dizer que os colegas médicos que estavam na universidade foram unânimes em declarar que os fenômenos eram verdadeiros. Então, aqui uma pergunta para os dois. A Sérgio começa respondendo. O que dizem os espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos e outros, sobre Chico ser Kardec? Que benefício essa informação traria ao movimento espírita? Tem alguma informação de fonte idônea de que Kardec foi João Russo? Olha, eu gostaria de me ater apenas à segunda questão, porque Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, eles não falariam nada, porque se algo falassem, falariam através do próprio Chico, e o Chico jamais admitiu, o Chico não aceitava, ele não aceitava claramente, etc., não é? Agora, que benefício essa informação traria ao movimento espírita? Esta eu respondo, porque eu vejo aqui sinceramente, um movimento sutil das trevas, tentando desqualificar a obra mediúnica de Chico Xavier, como sendo o complemento natural da codificação. Estão tentando diminuir o valor de Chico Xavier e de suas obras mediúnicas. Estão tentando fazer Chico Xavier cair no esquecimento. Eu digo a vocês que Chico ter sido a Kardec não acrescenta a Chico, não. Acrescenta a Kardec, porque Chico foi maior do que Kardec. Eu concordo perfeitamente com tudo que o Bacelli falou e digo um pouco mais. E digo o seguinte: por que as pessoas têm tanta raiva de mim, do Bacelli, por tratarmos desse assunto? Eu enfrentei situações as mais terríveis dentro do movimento, porque eu tive coragem de falar. Eu tive coragem de falar o que aconteceu comigo, de dar o meu testemunho. Se acreditam ou não, tem todo o direito. Mas por que ficar bravo? Por que ser violento? Por que vir com 3, 4 pedradas, se tivesse uma arma na mão, matava? Por quê? Por que esse assunto mexe tanto com as pessoas? Não é o momento da gente parar e pensar? Realmente, no que isso pode modificar o movimento espírita se a pessoa não quiser? E quem é que está tentando fazer jogo de São Paulo e Corinthians? Um torce para cá, o outro torce para cá. Ninguém está tentando isso. Pelo menos da nossa parte, não. O que nós estamos dando é testemunho. Agora, a pessoa duvidar do testemunho não sabe. É o livre-arbítrio da pessoa que está em funcionamento. A gente tem que aceitar. Mas a violência é algo que me faz pensar. Eu jamais respondi. Atacado de todos os momentos, até pela minha moral. Eu jamais respondi.
e nem responderei. 8 páginas de jornal inteirinhas contra isso. Tudo bem, é um direito. Acho que elas têm o direito de fazer isso. Mas me pergunto por que aquelas expressões que estão lá, nessas 8 páginas de jornal. Por quê? Porque este assunto é tão terrível assim. Porque as pessoas se sentem com tanto ódio. Mais uma vez eu repito, eu reconheço que a pessoa tem todo o direito de não acreditar. Mas, pelo amor de Deus, reconheço o meu direito de testemunho. A outra pergunta, se ele foi Jean Hus. Isto foi revelado a ele em vida, mas foi, sobretudo, proclamado por Leon Denis, na obra. Ele foi, de fato, Jan Hus. E eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre Jan Hus, agora, no Portal de Luz. É emocionante. O Jan Hus, ele defendeu os princípios basilares do cristianismo primitivo. Ele estava junto com todo o Wycliffe e outros que defendiam, como também Lutero defendia, a pureza da igreja, nos princípios, sem serem vendilhões de templo. Os vendilhões, né, das vantagens do mundo espiritual a partir de dinheiro que se dava aqui na matéria. Então, o Jan Hus, antes de Lutero, e seguindo o Wycliffe, né, na Tchecoslováquia, ele partiu na defesa do cristianismo puro, dizendo que a igreja não podia se afastar disso. E lutou com todas as forças, que ele era um professor universitário de grande força à época. Ele foi queimado vivo. E é impressionante, você fica emocionado de saber que o Allan Kardec, o Jan Hus e Chico Xavier, eles foram o único missionário que é tido como herói na cortina de ferro. É tido como herói. Se você for à Tchecoslováquia, o busto, né, aliás, a estátua enorme do Jan Hus, no meio da principal praça, eles o veneram. E agora vocês já imaginaram a sabedoria da providência divina? Porque durante todo o tempo do comunismo, todo o tempo da cortina de ferro, quem é que acalentava o povo da Tchecoslováquia e regiões no momento de dificuldade daquele, em que a religião tinha sido banida, não se podia orar, não se podia ir à igreja, e esse povo mantendo fidelidade ao Jan Hus e tendo como um herói. Então, nós só temos que ter alegria no coração de ver que os dois, quer dizer, a mesma entidade, a mesma alma, se constituem num herói na cortina de ferro. E caiu, como todos sabemos, mas que foi sustentada por esse espírito durante séculos. Isso é extraordinário e só tem a acrescentar ao movimento espírita brasileiro. Eu gostaria apenas de acrescentar algo, porque nasci em Uberaba, sou uberabense e desde os 18 anos de idade frequentei a casa de Chico Xavier, o centro de Chico Xavier. E eu noto uma coisa muito interessante, para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos. Normalmente aqueles que se opõem a Chico ter sido Kardec, normalmente, eles nunca foram a Uberaba. Nunca foram a Uberaba.
nunca privaram com Chico Xavier, porque eu posso fazer uma relação de nomes dos espíritas mais conhecidos que iam regularmente à cidade de Uberaba. Como também posso fazer uma relação de nomes daqueles que eram simpáticos espiritualmente a Chico Xavier e os que não eram simpáticos espiritualmente a Chico Xavier. Os que não conseguiam com Chico Xavier o que pretendiam, hoje combatem isso, que ele tenha sido Allan Kardec. Nós agradecemos a todos e aos dois. Pois não, doutora Marlene, quer falar mais um pouquinho? Eu quero convidar a todos para ouvir a Rádio Boa Nova. Dentro dela nós temos, tanto o Bacelli quanto eu, temos programas. E é uma rádio exclusivamente espírita e que tem trazido enormes benefícios de norte a sul, de leste a oeste. E vocês têm condições de pegar através da antena parabólica. Aqueles que não têm a orientação de como fazer isso, pode se dirigir ao estande lá na livraria Alberto Livraria e procurar com o Luiz, que ele tem todas as explicações. Muito obrigada.